Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um TecCast, o podcast da Techers, uma consultoria de recrutamento e soluções para recursos humanos, tecnologia e negócios. No episódio dessa semana, vou conversar com Thalita Jacó. Iremos falar muito, principalmente, sobre como é a carreira no mercado e na área jurídica, escritórios de advocacia, uma das carreiras mais tradicionais, e obviamente a gente também vai falar de muita coisa. Thalita, que agora está enveredando pelo próprio negócio, tem um posicionamento profissional que eu gosto bastante. Mas antes disso, como você já sabe, vou me autodescrever para aquelas pessoas que não têm a possibilidade de ver essa minha linda carinha. Sou homem branco cis hétero, cabelo curto, estou usando um óculos de grau preto, uma barba curta também, tatuagem grande no braço direito em preto e branco, uma tatuagem que está sendo feita no braço esquerdo colorida, uma tradicional camisa azul, basicamente eu estou hoje todo de azul, parece que minha mãe me vestiu, calça jeans azul, tênis azul também. No meu lado direito tem uma grande televisão com o nosso logo Techers, e do lado esquerdo um monte de gente olhando para mim. Na minha frente a minha convidada Thalita, obrigado pela tua presença. Se autodescreva para quem não consegue te ver. Obrigada, Edu, muito obrigada pelo convite, é um prazer imenso estar aqui. Eu sou mulher, branca, hétero, tenho 2 filhos, eu estou vestida toda de preto, ao contrário do Edu que é de azul. Estou com lenço preto e branco, um pouco colorido no pescoço, com metade Colar de cor de pérolas, pérolas. muito elegante. Muito obrigada. E um cabelo alourado, é isso. Tem um cabelo querendo voltar a ser loiro. É isso. Thalita, obrigado pela tua presença. A gente se conhece virtualmente há muitos anos, como muitas pessoas que eu conheci ao longo dos últimos 4, 5 anos, principalmente por conta da pandemia, né? Venho acompanhando a tua carreira desde então. Recentemente você vem se posicionando de uma maneira muito interessante no LinkedIn, né? Como eu sempre faço, eu gosto de trazer para o nosso público um pouco de como você construiu a tua carreira profissional até o momento de agora, né? Você se formou em quê e como foi o começo da tua carreira até você chegar nos escritórios de advocacia? Poucos anos atrás, diria que uns 20 anos atrás, vim para São Paulo com 17. Você nasceu onde? Nasci em Araxá, em Minas Gerais. Vim para São Paulo com 17 anos para ser alguém na vida, fazer faculdade, obviamente. E fiz administração na FEI. Tive a oportunidade de ganhar bolsa integral na faculdade e acho que foi um dos períodos que eu mais estudei na minha vida. E terminei a administração, na verdade, eu sempre quis fazer RH. Eu sempre soube que eu trabalharia com RH por conta da minha tia. Eu tenho uma tia que ela é uma baita executiva, ela teve uma grande consultoria de headhunter também. E eu, na minha ingenuidade, quando eu vinha passar férias, ela é minha madrinha também, vinha passar férias aqui em São Paulo, ela tinha um escritório, 15, 20 pessoas trabalhando com ela. O que você faz? Você entra na sala, toma café com as pessoas, feliz, dali uma hora a pessoa vai embora, você ganha dinheiro com isso, você, né, tem uma vida maravilhosa. Eu quero trabalhar com isso, para bater papo com as pessoas, falar da vida da pessoa e ainda ganhar dinheiro. Até que eu descobri que... O que o Headhunter faz? O que o Headhunter faz, e essa seria a minha carreira. Mas isso foi no passado, tá? Nossa vida hoje é uma vida muito mais difícil, então não é tão simples assim, né? Primeiro que a gente hoje nem se reúne presencialmente mais. Pena que perdeu o café e o pão de queijo, que pelo menos era a melhor parte. E aí foi isso, eu decidi entrar em RH e comecei a fazer recrutamento e seleção. Trabalhei numa consultoria há algum tempo, fazendo executive search só de engenheiros para o mercado químico, petroquímico e farmacêutico. Fiquei uns 3 anos. Depois fui aprender mais sobre as outras áreas de RH, entrei em treinamento, entrei em desenvolvimento, remuneração. E aí depois eu peguei um RH completo, que foi a primeira vez num escritório de advocacia. Então, quando eu tinha meus 30 e poucos anos, eu fui convidada por uma das maiores executivas de RH que existe no mercado ainda. Um abraço para a Marisa. Hoje ela é diretora do Pinheiro Neto. E a Marisa me recrutou de uma farmacêutica, que eu estava há mais de 3 anos também, para entrar no mercado jurídico. Estava na Blau e fui entrar no Demarest. De cara, quais foram as principais diferenças do mercado farmacêutico, que é um mercado que tem as suas próprias características? Eu sempre digo que eu acho muito interessante em termos de recursos humanos, junto com a indústria, mas o mercado farmacêutico nos últimos 25 anos é um dos mercados onde as principais práticas de recursos humanos hoje se originaram. Por quê? Porque é um mercado onde você tem um ciclo de vida e de pessoas muito longo. Sim. Então, pipeline de sucessão lá atrás, programa de desenvolvimento, a maioria do que a gente entende hoje como boas práticas surgiram no mercado farma. Você sabe por quê? Porque ele vem de fora para dentro. Então, ele não é nem tropicalizado, ele é implantado e ele é obrigado a seguir aquele fluxo e aquela temporalidade
porque é um processo global. Sim. Então, quando você tem, às vezes, uma empresa, como eu trabalhei numa empresa nacional, ela ainda tinha esse processo de ser implantado essa cultura farmacêutica de grandes multinacionais. E é interessante você falar isso porque um dos grandes desafios das empresas globais é justamente a tropicalização, né? E o mercado farmacêutico você tem pouca diferença, né? Essa tropicalização ela é muito mais fácil, né? É muito mais simples. Então você não precisa mudar tanta coisa, né? Não precisa, ele já flui. Culturalmente, no mercado farmacêutico já é mais fácil. Muito diferente do mercado jurídico. Assim. Sim. Então, foi um choque quase que anafilático, assim, quando eu entrei no mercado jurídico, o relacionamento com as pessoas. Então, eu saio de um mercado farmacêutico, que eu sou o core business, eu sou o RH, eu sou do corporativo, a gente implanta treinamentos, desenvolvimentos e todos os processos de cuidar de pessoas com esta facilidade, mesmo sendo uma empresa nacional, é nacional brasileira agora. Mas você vai para o mercado jurídico, que você não é mais o core business, você é uma área de staff e mesmo assim você tem que provar o seu valor para fazer alguma implantação de processos de cuidar de gente, porque lá é muito relacionamento, mas é um relacionamento muito elitizado. Então, pessoas que trabalham no staff, talvez elas ainda tenham um processo de se provar, e são áreas que eu vejo que há alguns 15 anos estão ainda nesse processo de tentar provar o porquê que um RH estratégico faz a diferença no negócio. Então, mesmo a gente já tendo uma cultura onde o RH, em linhas gerais, começa de fato a ser conhecido e reconhecido como um facilitador. Mesmo. Isso tem acontecido há pouquíssimo tempo. Eu diria que uns 10 anos para cá, o RH tem entrado mais no mercado jurídico também, né? Não vejo que há muito tempo atrás a gente tinha isso. Tinha muito processual, tinha um acompanhamento de fazer seleção, mas muito mais voltado para o operacional. Então, quando eu entrei no Demarest, foi a primeira vez que no planejamento estratégico um dos pilares era recursos humanos. Você trabalhou no Demarest, depois você foi pro... Passei uma temporada no Felsberg, quase um ano. Depois eu fiquei no Bichara por um pouco mais de 2 anos. E aí depois você foi pro banco... Pro Daniele Banco, um FIDIC. Existe diferença cultural entre os escritórios ou é só o CEP que muda? Existe total diferença sobre os escritórios do sentido cultural. Então, assim, quando você vê um Demarest da vida, ele é uma empresa, ele não é uma decisão societária. Então, tem um comitê executivo, você tem um comitê de sócios, você tem votação em assembleias. Então, você tem uma governança já estruturada. Uma governança profissional, assim como no Bichara também. É bem organizado. E aí, existem outros escritórios que às vezes são até maiores, mas essa governança administrativa mesmo, ela não existe. Então, fica com uma decisão, talvez, ela mais para algum sócio. Individualizada. Ou um sócio que tenha mais, né, tenha mais capital, enfim. E a maioria dos escritórios ainda tende a ficar uma decisão mais do dono, sabe? Do fundador. E quando você compara o mercado de escritórios com o mercado financeiro, sua última experiência, tem coisas em comum ou também é completamente diferente? Eu fiquei num pedacinho do mercado financeiro, que é um banco de desenvolvimento, eles falaram, né? Mas é um FIDIC. E aí, por ser também uma empresa familiar, ela me remetia muito aos ambientes de escritório de um dono. Sim. Então, assim, a decisão é sempre do dono, ele que organiza o orçamento, ele que toma as decisões se vai ter planejamento estratégico, investimentos e reduções, enfim, a decisão é muito no dono. Então, aí era uma empresa pequena também. Então, eu vejo que o mercado de FIDICs, ele tende a ser deste formato porque são donos de empresa. Eles criaram seu próprio banco e hoje ainda é uma empresa muito familiar. Diferente de alguns que são bancos que hoje têm FIDICs, né? Então, acho que essa diferença cultural pesa. E aí, eu preciso fazer essa pergunta para você, que eu acho uma pergunta de ouro, né? Nessas empresas familiares, como que o RH consegue facilitar as mudanças? Porque o dono, antes de mais nada, ele tem a propriedade daquilo ali, não só questões práticas, mas também da cultura. A cultura, querendo ou não, é ele, né? E assim, o tempo passa, os processos mudam, existe toda uma melhoria, principalmente nos últimos anos. Como que o RH ele consegue, dentro da tua experiência, dentro da tua vivência, influenciar essa pessoa a ele olhar para coisas novas, para melhorias, muitas vezes sair da operação e ficar nas partes mais estratégicas? Como que você fez isso?
O papel do RH em uma empresa familiar é influenciar o dono nas suas decisões. Porque muitas vezes ele não tem referência, ele não tem repertório para entender o que está acontecendo no mercado ou não, né? E aí quando você fala influenciar, Thalita, já trazer eventuais soluções ou construir essa solução junto com ele? É sempre construção junta. Então, o RH nem sempre ele tem essa autonomia, numa empresa familiar, de você implantar os projetos que você talvez ache pertinentes, né, pelas análises que você vem fazendo cultural, enfim, o que precisa mudar. Então, é sempre uma construção junta. Então, a influência vem nessa situação que você tem que mostrar para o dono o que está acontecendo, o que as pessoas estão pensando assim, o que o mercado está falando da gente. E, mais do que isso, o RH, numa empresa familiar, eu vejo que ela é uma consultoria. Você faz o diagnóstico, você faz o plano de ação, o mapeamento de tudo que precisa ser feito, e se apresenta para o dono. Olha, o que está acontecendo é isso, a indicação de se feito o trabalho é desse formato. Decide, quer fazer ou não? E aí ele vai decidir, vamos fazer só um pedacinho? Vamos fazer tudo isso? E aí ele te libera o dinheiro na hora. Não, a gente não vai fazer isso, eu não quero mexer nesse vespeiro agora, isso aqui vai dar algum problema. Não, eu quero fazer outro assunto agora. Então, assim, é muito versátil, é muito rápido o poder de decisão numa empresa familiar, e o RH tem que ser muito flexível para saber andar nessa onda aí. Em contrapartida, quais são os principais desafios no mercado dos escritórios de advocacia? Principalmente quando a gente fala de recursos humanos. Você tem desafio de atração, retenção, desenvolvimento de lideranças. Como que é o dia a dia? O maior desafio dos escritórios é cuidar de gente. É trabalhar muito, assim, eu vejo o respeito pelas pessoas para cuidar da carreira delas. É um ambiente extremamente estressante. Trabalha-se muito e você vende intelecto para as pessoas. Capital intelectual é o que é vendido nos escritórios. Então, se você não tem a sua máquina, que é a sua cabeça, organizada, preparada para você produzir muito, você tem burnout. E aí você tem pessoas tomando que a gente remédio, acompanha já há muitos anos. Né? E aí tem muita gente, é o primeiro ou segundo mercado, ele compete também com o médico. É o primeiro ou segundo mercado a ter maior índice de pessoas tomando remédio, tarja preta. Então, as pessoas são muito estressadas nesse mercado, o financeiro está em terceiro lugar, eu acho que vem o farmacêutico, jurídico e financeiro nessa tríade aí, mas as pessoas não se cuidam. Então, não se cuidam, o gestor não cuida, a empresa não cuida, e aí vem uma cascata de pessoas que estão adoecendo, né? Quando você fala as pessoas estão adoecendo, elas adoecem porque elas trabalham muitas horas, também tem muita pressão, ou são os dois? Porque geralmente é isso que causa o estresse, né? Você acaba trabalhando muito tempo, então mais de 8 horas, aliás, 8 horas ninguém trabalha 8 horas, né? Hoje em dia, né? Geralmente é de 9 a 10. Trabalha, sei lá, 14 horas e com muita pressão, é isso? Os dois e mais uma pitada de a pessoa não se conhece, a pessoa não se cuida, não sabe os seus limites, ela mergulha nisso e depois do outro lado não tem quem cuida dela. Então, se a gente não tem pessoas que estão preparadas para cuidar de pessoas, e esse eu vejo que é o papel da liderança, que é o que falta muito nos escritórios de advocacia. A gente tem uma máquina treinada para as pessoas trabalharem muito, executarem muito o melhor serviço jurídico do mercado, a gente vê, assim, com excelência. Sim. Mas aí, o que a gente está fazendo por trás para fazer pessoas cuidarem de pessoas? Isso eu vejo é o maior diferencial, a necessidade que existe hoje no mercado jurídico é trabalhar a liderança. E é um público que tem um capital intelectual alto. Eles são abertos a esse tipo de ter uma nova gestão? Sei que a palavra humanizada é algo que você não gosta muito, mas uma gestão talvez mais atualizada? Não podemos generalizar, Sim. Obviamente, mas eu vejo que, assim, são pessoas extremamente inteligentes, assim. Então, uma felicidade trabalhar nesse mercado você é provocado o tempo todo, você é questionado o tempo todo, você tem que se provar o tempo todo. Então, são pessoas altamente inteligentes que estudam há anos consecutivos. Aí que está a dificuldade da pessoa olhar o lado de cuidar de gente e não só me entregue resultado. Então, acho que a dificuldade é essa, e a maioria das pessoas eu vejo que tem isso. Por quê? Porque são muito inteligentes, elas não têm paciência para conversar com as pessoas. E aí, o que a liderança tem que fazer? Ouvir. Então, se um gestor, ele não quer, eu não quero saber se você está doente, eu não quero saber o que aconteceu, eu quero saber se você vai me entregar o que você tem que me entregar hoje. Então, assim, se eu não consigo saber o que a pessoa está passando, por isso ela não está entregando, eu não consigo ter essa gestão, e aí eu atrapalho o resultado. Que aí eu vejo que as pessoas estão se adoecendo porque não se conhecem, o gestor não sabe cuidar de pessoas, e a gente vê uma cascata de gente
passando por isso e trocando de lugares, a dança da cadeira. Sim. Não só no mercado jurídico, mas no mundo ela é gigantesca por isso, né? As pessoas não têm paciência para o processo, né? É interessante você trazer essa questão da paciência, que eu traduzo como escutativa, né? Você acha que isso é uma questão de treino ou eventualmente uma questão de perfil comportamental? Total treino. A gente treina comportamentos, o caráter não. Então, não vamos discutir isso. Agora, eu sou uma amante de comportamento humano, então eu tenho total certeza, e obviamente a gente tem estudos para isso, que o comportamento humano muda, desde que a gente queira. Então, você pode fazer a melhor mentoria, o melhor coach, o melhor, assim, psiquiatra para te ajudar em concentração, que for, que você precisar de qualquer ajuda, se você não quiser, você não vai mudar. Então, depende da gente. Quando a gente quer, a coisa funciona. Você falou sobre autoconhecimento, que é um tema que nos últimos episódios tem aparecido aqui bastante. Eu sempre faço a mesma pergunta, né? Porque eu acho que é um tema super importante para todo mundo. As pessoas elas precisam se conhecer, né? Se autoconhecer. Quais são as ferramentas que você dá para aquelas pessoas que ela muitas vezes se pega pensando, cara, eu não sei nada sobre autoconhecimento. Por onde você partiria? Eu sou formada em psicanálise, então, e eu também tenho pós-graduação em comportamento humano e algumas especialidades, até em transtornos mentais, e eu tenho total, assim, certeza de que, para mim, tá, a psicanálise funciona no sentido, eu vou falar uma palavra bonita, ressignificar situações. Então, uma metodologia básica que eu uso comigo mesma é todas as situações que eu estou passando, né, e que geralmente elas são repetidas, por que eu estou vivendo isso? Então, como é que eu mudo isso? Se eu estou sofrendo, se está me incomodando, se é uma coisa que depende de mim mudar, o que eu preciso fazer e o que eu posso fazer para mudar isso? Então, acho que a autoconsciência, ela é simples. É você parar e se ouvir e falar, tô triste, mas por que eu tô triste? O que aconteceu comigo? Fui mandada embora, que nem a gente estava conversando. Fui mandada embora, o que depende de mim? E não ficar, e foi até uma coisa que eu escrevi agora na última postagem que eu fiz, falando, parar de buscar o porquê. Então, não interessa o porquê que eu fui mandada embora, não interessa por que eu não fui promovida, o porquê que isso aconteceu. Interessa o que aconteceu comigo, que eu estou me sentindo assim, e o que eu tenho que fazer para não me colocar mais nessa situação. E aí a psicanálise vem para a gente olhar, e no meu entendimento, muita coisa está lá atrás, está lá na sua infância, foram experiências que você não tem a consciência hoje que você viveu, mas que se você fizer um exercício e ver, gente, eu me senti assim, onde que eu me senti isso antigamente? Eu me senti quando meu pai, a minha mãe, a minha professora, alguém fez alguma coisa, então por isso que eu travo, é por isso que eu me sinto menor, é por isso que me sinto... Mas como é que eu faço isso diferente? Aí conversa com o seu adulto, com a sua criança, e tem uma série de trabalhos como terapia ou como mentoria também, falando de carreira, que podem ser utilizados para a gente ressignificar e trabalhar como adultos funcionais, né? Que é o principal. É engraçado porque a terapia sempre aparece como uma das principais ferramentas. E você, como psicanalista, qual a diferença de terapia para psicanálise? A terapia é um nome que a gente deu, assim, moderno, mas a psicanálise, ele não é um psicólogo. O psicólogo fez uma formação de 4, 5 anos e ele tem uma especialização em toda a metodologia, obviamente, de cuidar de pessoas no atendimento clínico. O psicanalista, ele precisa de 2º grau, então qualquer pessoa pode ser um psicanalista, e ele, só no Brasil que ele é reconhecido como uma metodologia psicanalítica, né? No mundo inteiro ele é uma filosofia, assim. E aí a psicanálise é diferente porque a gente trabalha, conforme o Freud e todos os outros descendentes de Freud trouxeram, a gente trabalha a cura pela fala. Então, fale como você se sentiu assim. É instigar a pessoa a falar, porque quando ela fala, ela se escuta, ela consegue se conscientizar de coisas que hoje não estão conscientes, né? Então, a diferença é essa. O psicólogo, ele vai te tratar com uma metodologia e várias metodologias que a psicologia traz hoje, que é bem diferente, e elas são complementares. Tem psicólogo que é psicanalista e vice-versa, mas o fato é que é uma filosofia diferente do que como é que eu posso dizer assim, que de fato é uma formação, né? É diferente, assim. Como que alguém avalia se o psicanalista ele é competente ou não? Eu acho que, assim, qualquer profissional da saúde, você precisa de conversar, você precisa de tempo, você precisa confiar. Porque, assim, ele pode ser competente para mim e não para você. Porque se ele tiver as ferramentas que puderam ajudar no meu caso, não necessariamente, talvez ele vai ajudar em outro caso. Porque também tem algumas especialidades. Por exemplo, eu sou psicanalista e eu não gosto de atender vida pessoal. Então, eu não vou para Só profissional? Só profissional. Então, não é uma coisa que
que me agrada, mas não dá para sair disso. Porque a pessoa vai estar mal em casa, Sim. isso vai afetar no trabalho, mas não é uma causa que eu vou tratar. A psicanálise trata mais causas, assim, e ela é voltada muito às suas experiências, diferente de como eu falei da psicologia. Na tua experiência como psicanalista, quais são as principais causas, as mais frequentes que aparecem para você, seus pacientes, clientes? Putz, muitas situações da infância, no sentido de família. Que impacta na carreira? Total, total. Então, assim, às vezes a pessoa foi obrigada na escola a falar, sabe, vai cantar um hino nacional. A pessoa teve que ir obrigada a cantar um hino nacional, porque antigamente era assim, né? Você chegava na escola, Sexta-feira. cantava, não podia bater palma, e hoje em dia bate, enfim, a gente não sabe o que faz. Mas você tinha algumas obrigações que antes, que a própria escola, a forma dos pais criar, há 30 anos atrás, gente, era completamente diferente de hoje, né? Então, você não questionava, você ia lá e você cantava. Então, isso te gerava algum trauma, que às vezes para outra pessoa isso é nada. Mas a pessoa teve um trauma com aquilo. E aí, agora ela cresceu, virou um gerente, ele trabalha numa multinacional, ele tem que fazer uma apresentação em inglês. Esquece, a pessoa não vai fazer. Não é que ele não é competente. A pessoa tem um trauma que nem ele sabe qual é o trauma. Ele gagueja, ele trava, ele quase, assim, precisa ir no banheiro. Se a pessoa, ela se anula. E não é um mau profissional, é uma pessoa que tem um trauma que precisa olhar o que aconteceu na sua infância. Então, esse é exatamente um caso numa mentoria que eu atendi, que a pessoa tinha dificuldade de falar, e a pessoa não entendia por que ela não falava. Eu sei falar, eu monto material, olha o meu script, eu montei tudo aqui que eu tenho que falar. Então, fala pra mim. E pra mim funcionava, falava. Agora você vai falar pro seu chefe, e você vai participar de uma reunião no exterior e vai falar. A pessoa vai, esquece, Thalita, eu começo a tremer, eu começo a suar, a minha mão fica... Eu não consigo mais ser eu. Então, vamos trabalhar isso. E foi uma sessão, assim, algumas sessões de conversa, até a pessoa entender que foi aquele episódio, para muita gente, insignificante, que a pessoa tinha um trauma, e aí vamos trabalhar. Como é que você faz? Então, exercícios, porque, de novo, aí você tem que mudar seu comportamento. Você tem que trabalhar a mudança do seu cérebro. Você tem que colocar um novo músculo, no sentido de como eu falo em público. Como se fosse uma analogia bem ridícula, assim, mas assim, você tem um músculo que ele não te deixava falar em público. Como é que você vai treinar este músculo para você ressignificar aquela situação e agora você aprender a falar em público ou não suar mais, ou não tremer mais, e você falar gaguejando menos agora. Então, como é que a gente vai trabalhar nesses steps de evolução? Isso é uma coisa que na mentoria a gente consegue ajudar. Thalita, o que mudou na tua atuação como profissional de recursos humanos com todo esse conhecimento que você adquiriu sobre psicanálise e comportamento? O que mudou, não sei se a idade também ajuda, mas a gente vai sendo mais paciente com as pessoas. E tem uma frase que eu gosto muito de que ela me irritava profundamente, é que não é sobre o outro. Que não é sobre o outro. Claro que é ele que me irritou, ele é sobre o outro. Não é sobre você. Não, eu não tenho nada com isso. Foi você que me deixou assim. Então, quando a gente começa de novo, falar de autoconhecimento. O autoconhecimento, ele muda a nossa vida. Então, e muda não só a sua vida na sua casa, porque não existe a vida na sua casa, no seu trabalho, com seus amigos. Existe a vida. É a mesma Thalita, né? Em todos esses ambientes. A gente usa máscaras corporativas, sociais, que o mundo exige, isso faz parte. Mas a gente precisa se conhecer para saber quais são os nossos limites, né? Então, o que mudou foi, hoje eu sei me posicionar, hoje eu consigo escrever artigos que são desagradáveis para algumas pessoas ao ler e são totalmente conectáveis para outras pessoas. Então, hoje eu não tenho medo de me posicionar, hoje eu não tenho medo de falar não, hoje eu não tenho medo de falar não faz sentido, hoje eu não tenho medo de sair de um emprego que não me conecta mais, como aconteceu. E foi um dos vários artigos que fez com que a gente retomasse contato, que foi o seu artigo sobre offboarding, que basicamente é ali o rito de desligamento de executivos. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o que você pensa sobre esse evento /rito. Nos últimos 3 meses, eu voltei mais a fazer eventos de RHs e participar mais de trocas mesmo com as pessoas do mercado. E eu senti isso, que as pessoas, o nível executivo, principalmente se leva o grupo de CHRO que eu participo, a gente tem visto isso, assim, o desligamento dos executivos de uma forma que você não faz normalmente nem com uma pessoa mais simples da empresa, entendeu? Não é simplesmente, oi, tchau, obrigada, vai embora. Não, assim, se você contrata um executivo, ele representa a sua empresa. Então, não é simplesmente, você não trabalha mais aqui. Então, existe uma carência deste entendimento que ele se resume a uma palavra que é o respeito às pessoas. Então, assim,
a gente trabalha com pessoas, a gente contrata pessoas pela confiança, pelo profissionalismo, pela entrega, e mais do que isso, porque ela vai representar a sua empresa. Então, se você tem uma pessoa que você dá essa liberdade, você coloca ela para representar o seu nome, e você não faz essa saída de uma forma respeitosa, você não está respeitando sua própria empresa, você não está respeitando seu próprio nome, ou muitas das vezes a gente pode olhar os valores que estão escritos na empresa, transparência, respeito. Qual empresa que fala que não tem respeito como valor? Como é que a gente usa esse valor para uma pessoa, um executivo de mercado que a gente contrata, ou um advogado sênior, ou um advogado, ou um sócio mesmo? Como é que a gente faz a saída desse sócio? E aí, falando de mercado jurídico, a loucura do mercado jurídico nas saídas é simplesmente assim, é tudo combinado debaixo dos panos, obviamente, que você não vai anunciar, eu tô indo embora. Poucos são os casos, né? Mas geralmente saem sócios com as suas equipes, no dia seguinte ele já está anunciando que está em outro lugar. Então, mas se a empresa ou se o escritório quer fazer esse desligamento, isso foi um projeto de conversas difíceis que a gente implantou no Demarest, que foi muito legal. A gente diagnosticou algumas pessoas que estavam no escritório naquela época, não pela entrega, não pelo resultado, mas pela convivência ou porque talvez eu não consiga ter essa conversa difícil com essa pessoa, porque ela é madrinha do meu filho, porque ela vai no Os laços interpessoais eram muito fortes. Os relacionamentos, eles se misturam muito, porque são Isso é anos de normal, convívio. isso é normal. Normal, mas aí, por isso que eu falo, como é que a gente se posiciona, então? Nossa amizade, você é madrinha do meu filho, você é madrinha do meu casamento, padrinho do meu casamento, não vai mudar. A gente só não vai trabalhar mais juntos. Então, a partir do momento que a gente tem essas conversas, que são conversas difíceis, e o brasileiro não gosta desse tipo de conversa. É muito assédio, né? É muito, mimimi, assim, é muito chocante. Assim. Sim. Então, a partir do momento que você fala com a pessoa, olha, não é que eu não gosto de você, não é que você não vai mais na minha casa. É só que não funciona mais para a nossa sociedade você estar aqui dentro. Então, vamos fazer um combinado? 6 meses, outplacement, vou contratar, sabe, alguém de mercado para te ajudar a fazer entrevista. Você está há 20 anos aqui, você não sabe fazer entrevista. Vamos treinar. Vamos fazer vídeos e você vê como que você fala quando você vai fazer a sua autoapresentação. Então, como é que a gente ajuda essa pessoa a ir para o mercado? Como é que a gente simplesmente... Como é que eu posso simplesmente, como uma instituição que fala de respeito, que fala de investimento em pessoas e fala em crescimento, simplesmente tira uma pessoa do dia para o outro? Não, a gente tem que cuidar dessa pessoa. Muitas vezes a pessoa nunca teve esse suporte. E aí uma instituição séria, ela faz isso. Então, existem empresas para isso. O próprio RH, ele tem que criar uma política para offboarding. Então, quais são os níveis? E aí, no Demarest, eu lembro que a gente criou um projeto de que todos os executivos, a partir do nível sênior, ele tinha um offboard 3 meses, 6 meses para sócios, pago por uma consultoria super bem reconhecida no mercado. E para as pessoas que a gente gostaria de não seguir mais o projeto juntos, a gente queria que saísse mais da operação, a gente criou, inclusive, um book de recolocação. Ele contava quais as principais perguntas da entrevista, quais são os principais sites que você cadastra seu currículo, como é que você se prepara, chega antes, pesquisa dicas básicas. A gente criou um bookzinho e aí as pessoas iam saindo, a gente dava esse book de recolocação para ajudar de alguma forma. Acho que tem que ter essa ajuda. Inclusive, se a gente fala sobre reputação das empresas, marca empregadora, o que arrebenta a relação é sempre no offboarding. A forma que as pessoas... A saída. Saem. É a saída. E aí você vê Glassdoor, as pessoas falando horrores da empresa, saem totalmente chateadas. Você indica esta empresa para trabalhar? Não. Então não tem como. Às vezes essa experiência foi positiva durante 1, 2, alguns anos, se a saída é ruim, se anula toda a experiência. Sim. Então não é uma empresa legal. Olha como eu saí. Olha como eu fui deixado. E como foi a aceitação do público com essa política? Porque, assim, é igual morte. Todo mundo sabe que um dia você vai morrer, né? Só que ninguém se prepara para isso ou as pessoas não querem conversar sobre demissão. Foi demitido. Outra coisa é você pedir demissão, né? Mas quando é você que toma o pé na bunda, as coisas são realmente sempre mais difíceis. Como que as pessoas reagiram a isso? Por incrível que pareça, foi muito positivo. A gente mapeou os perfis dos principais sócios e a gente entendeu quais seriam os sócios que conseguiriam fazer esse tipo de conversa. E aí a gente distribuiu os perfis. Inclusive, a gente colocou metas de indicadores de RH, porque eles tinham algumas obrigatoriedades de trabalhar para o RH.
no sentido de que, esse aqui faz entrevista, esse aqui faz desligamento, esse aqui participa as admissões dos estagiários, todos os trainees. Então, a gente distribuiu, ele tinha que disponibilizar horas de RH para o RH, e uma delas eram definidas pelas pessoas que faziam desligamento. Então, as pessoas tinham um perfil, ela não sofria com isso. Então, mesmo que ela conhecesse, ela falava, tudo bem, eu conheço a pessoa, vem aqui, eu falo com ela, o RH participava. Olha, esse já é o processo, vai ser esse, não faz mais sentido. E ele fazia o desligamento de um colaborador de outra área, por exemplo? Por exemplo, que interessante. Representando a empresa como institucional. Que interessante. E funcionou muito bem, muito bem. Porque na minha cabeça não, você vai desligar as pessoas do seu time. Agora, quando você veste essa camisa do RH para fazer uma parte, é inovador isso, não é simples não. Mas a gente como tinha uma governança muito organizada, assim, obviamente lá, deixa eu melhorar um pouquinho a minha resposta. Lá a gente tinha 3 grandes áreas. Então, os sócios, eles eram organizados para fazer essas atividades dentro das suas grandes áreas. Sim. Então, talvez, não é que um sócio do empresarial ele ia fazer um desligamento tributário, por exemplo, porque ele nem conhecia a pessoa, então isso não funcionava. Mas era da mesma vertical. É isso. Os sócios do tributário tinham definidos que este sócio seria o que fazia todos os desligamentos da área tributária, por exemplo. Então, funcionava dessa forma. Isso é interessante. Thalita, o que você enxerga como tendências para a área de recursos humanos nos próximos 2 anos? O que você acha que já está surgindo, que você entende na tua visão que veio para ficar? Tirando IA, já é realidade. Eu acho que a realidade que vai ser imposta obrigatoriamente agora é a NR1. Ela vem com a obrigatoriedade de cuidar da saúde mental. Na verdade, sim. Isso eu acho que virou lei e virou CID, né? Ela vai virar agora em maio de 25, vai ter a obrigação da gente reportar, né? As empresas reportarem todo o trabalho de mapeamento psicossocial que foi feito e principalmente os riscos, né? E o que vai ser feito com isso, com o acompanhamento. Mas eu vejo que... eu até assisti uma palestra de uma advogada, se não me engano, é a NR17, que falava de ergonomia. Ela já existia e ela falava de saúde mental. Só que a NR1, ela veio para ela fazer ser aplicada a saúde mental que foi mencionada na NR17. Então, eu vejo que vai ter uma mudança gigantesca agora, porque, por um lado, as empresas vão ser obrigadas a olhar o ambiente cultural e não deixar mais as pessoas morrerem doentes, mentalmente doentes dentro da empresa. Em linhas gerais, que dicas que você dá, dicas práticas para um RH que não sabe por onde começar, o que ele deve fazer em termos de ações para já se preparar para esse cenário? Precisa fazer um mapeamento. Para este cenário, você não faz nada diferente de um mapeamento, um diagnóstico, uma pesquisa. Você tem que fazer pesquisa e as pessoas têm que contar como elas estão se sentindo, porque você vai trabalhar a percepção, obviamente. Como as pessoas estão se sentindo em relação a esse assunto. A partir deste mapeamento, você consegue fazer um range dos riscos psicossociais. Então, e aí você vai ter as obrigatoriedades, porque isso vai ser reportado. Eles vão pedir o seu mapeamento de riscos psicossociais e você vai ter que reportar quais são as atividades que você vai fazer, em quanto tempo e como é que vai funcionar. Então, eu vejo que é por aí. Tem que começar com o mapeamento, tem que saber quais são as prioridades, os seus riscos, e aí já implantar isso agora. Porque em maio você já vai ter que reportar o que você fez. Para mim é muito claro no teu discurso, nas suas experiências, transparência, né? Existem algumas empresas, algumas culturas empresariais onde o RH ele acaba sendo mal visto. Ele não tem o respeito dos colaboradores, por N questões. O que esse RH ele pode fazer para reconquistar esse respeito e essa confiança? Dos empregadores, é sistema. Aí você tem que colocar ferramentas na mão das pessoas para elas terem as informações na mão. Então, as reclamações de RH, geralmente elas são, não tem informações, sei lá, o meu lerite, as minhas informações financeiras. Sistema. Não consigo ser desenvolvido. Então, sistemas, avaliação de desempenho, academia corporativa online, coloca trilhas para as pessoas, dá norte, escreve o que as pessoas têm que fazer, faz os combinados de metas, de PDI. Então, assim, você tem que dar as ferramentas para as pessoas saber da sua carreira e, a partir dali, entregar ou tomar suas decisões, o que elas vão fazer com aquilo. Alinhar expectativas. Então, assim, eu vejo que se as pessoas não alinham expectativas, e o RH tem que ser este papel no meio, o elo com o gestor, que está representando a empresa, e os empregados, de fazer os combinados. Então, se o RH não tem isso, dá as ferramentas e faz essa cola aí no meio, não funciona. Agora também tem para o empregador, né? Sim.
Como é que a gente faz isso funcionar para o empregador? Eu vejo que a gente precisa, pesquisa de clima é importante para falar o que as pessoas estão achando do RH, se o atendimento do RH, que, de novo, representa a empresa, tem sido satisfatório ou não, e sistemas de RH. Então, você tem que trazer transparência em todos os processos. Então, existem sistemas hoje que você vê online, todos os detalhes da sua folha de pagamento, todos os detalhes de desenvolvimento, hora de treinamento, avaliação, feedbacks. Então, tem sistemas completos de RH que você consegue dar para o dono da empresa, dashboards instantâneos com todas as informações de cada pessoa. Então, o RH tem que trabalhar no sentido de mostrar resultados por meio de números, de dados, de informações. Eu tenho uma percepção que ela é muito sólida, de que uma parte significativa da percepção que os colaboradores têm da empresa passa por algumas incompetências e inconsistências que o RH tem. Isso é injusto com todas as áreas, né? Me fala qual tipo mais de percepção que seria injustiça? Vamos supor, puxa, o meu salário atrasou. Automaticamente, o funcionário não vai colocar a culpa no RH, ele vai colocar a culpa na empresa. Quando, na verdade, pode ter sido algum tipo de processo ali, algum tipo de erro que geralmente acontece. Nesse caso, a culpa é do RH. Especificamente nesse caso. Agora, a gente ouve muito sobre feedbacks. O meu gestor, o RH tem um processo, por exemplo, no banco, no Bichara também, a gente tinha um processo que a gente acompanhava a carreira das pessoas trimestralmente. Excelente. Então, a gente criou, além da avaliação, que ela era anual, tinha o mid-review, no meio do ano a gente faz a revisão da carreira, e também a janela de promoções. E no meio disso, a gente criou faróis, vou falar agora já dos dois, farol de performance e farol de carreira. O que é o farol de performance? O RH vai reunir com todos os gestores e vou falar, me conta da sua equipe inteira. Ele tá verde, tá acima do espera, tá indo muito bem, tá amarelo, tá entregando o que eu espero, não mexe, tá ok, 60% deveria no mínimo estar assim. E tá vermelho, essa pessoa vai ter que ter alguma mudança, não tá entregando, ou a curto prazo, 1 mês, ou no máximo 3 meses, a gente tem que decidir a vida dessa pessoa. Ela melhora e fica, ou ela não melhora e ela sai. Vamos conversar com ela e avisar que não está funcionando. Essas pessoas que estão em vermelho, a gente faz o acompanhamento e a conversa com o gestor para acompanhar esse desenvolvimento, porque daqui 3 meses a gente tem alguma ação para ser tomada. E o farol de carreira, ele é uma conversa de psicólogos que eu tinha dentro do RH, para ouvir as pessoas sobre a carreira dela. Então, 1 hora por mês, todo mundo tinha direito a conversar com esse psicólogo para falar sobre os seus desafios de carreira, e o psicólogo direcionava com base no PDI e nos combinados com o gestor, fazia essa conexão, na verdade, de alinhamento. Então, se o gestor espera que você faça isso, ele colocou isso no seu PDI, ele espera que você desenvolva essa competência. Então, como RH, você tá com dificuldade? Vamos conversar? Chama o seu gestor, faz isso, olha esse curso, tem alguma ação. A gente direcionava as pessoas e aí conectava pelo farol de performance de carreira esse acompanhamento trimestral. É engraçado você falar isso, Thalita, porque eu vejo essa conexão acontecendo, mas é estranho precisar de um terceiro para fazer com que as aspirações elas se encaixem. A gestão funcione, né? Hoje ainda, por isso que o RH é visto como injusto. Porque quando você deu esse exemplo da folha, eu falei, a culpa é do RH mesmo, mas muitas vezes o RH é culpado pela gestão. Então, é o meu gestor que não está dando feedback, é o meu gestor que não me falou de promoção, o meu gestor que não me falou isso, o gestor e a empresa, obviamente. E aí o RH fica no papel assim, gestor, é você que tem que falar com o seu funcionário. Eu sei as justificativas, inclusive eu tenho aqui dentro do prontuário dele, por que a pessoa não está performando? Mas você é o líder direto, você que está direto com ele no dia a dia. Você tem que falar que essa atitude que ele continua tendo todos os dias é o que está impactando, talvez, a decisão de ficar ou não. Então, se o gestor não fala e terceiriza isso para o RH, é injusto, porque não é o RH que tem que dar esse feedback e essa tomada de decisão não é do RH. É o gestor que está vendo que o resultado não está vindo, portanto, não quer ficar mais com essa pessoa no time. E aí, terceirizar para o RH é injusto, porque a gente muitas vezes faz esse papel de gestão, mas não é o RH que tem que fazer. Aí a pessoa fala, mas peraí, você nunca viu eu trabalhando? Você não sabe o que eu faço, você não sabe a hora que eu chego, você não sabe a hora que eu vou embora, você não sabe que eu fiquei tantos dias sem almoçar. RH, você não sabe de tudo isso. E realmente eu não sei. Então, por que você está me mandando embora? Então, fica um gap de desconexão de relacionamento, de comunicação horrível. E aí a empresa fica com uma certa situação de que não tem gestão, não tem liderança, porque as conversas não acontecem com quem deveria acontecer. Você trouxe uma situação que eu sempre faço uma provocação. O que você trouxe é um cenário muito comum. Muito bom. Por que o RH não pode fazer a gestão? Imagina que eu trabalho num lugar que tem 5.000 pessoas. Como eu, como RH, faço gestão de 5.000 pessoas direto? Tá, e se o seu time fosse maior? Por exemplo, geralmente se usa
uma conta que funciona é um RH para 100 pessoas. Uhum. Geralmente o que a gente vê é 1 para 500. 5.000 pessoas, você imagina que a gente tem 1.000 RHs. Você acha que funcionaria? Primeiro que jamais acontecerá. Não, tudo bem, tudo bem. Jamais acontecerá. Mas- Mas se existisse, o RH ele deveria fazer o papel de líder por completo. E aí, o que você está me falando se eu tenho um gestor que ele treina ou ele gere a parte técnica, por que o RH não faz a parte de gestão? Exato, é Então, isso. para eu fazer a parte de gestão, eu tenho que acompanhar o dia a dia da pessoa. Então, eu tenho que ser o gestor. Porque como que Sim. eu vou separar a parte Parte comportamental da comportamento, técnica? exato. Então, não faz sentido. E por isso que o RH hoje vem ensinando o gestor, e aí por isso que eu falo muito de treinar lideranças, de qual é o seu papel. Não é só cobrar tecnicamente, é você saber por que a pessoa não está entregando. Ou você ter ações para que a pessoa entregue a partir dali. Ter conversas difíceis com o adulto, né? Fazer adultos funcionais é o que o RH treina gestores para treinar as suas equipes. Por que você acha que é tão difícil esse trabalho de treinar os gestores? Porque ninguém nunca foi preparado para isso. E quando que ele deveria ter sido preparado? No meu ponto de vista, desde quando ele nasceu. Desde lá, assim, culturalmente, a gente deveria ter sido treinados para ter conversas objetivas, difíceis, posicionamentos, e a gente nunca foi. E aí, o que é pior, existe estatística de que muita gente hoje está na gestão não por competência, mas por tempo de casa, Sim, ou por alguma hipocrisia. meritocracia. Uma meritocracia subjetiva que a gente sabe, e aí as pessoas não conseguem, a pessoa não tem o perfil para fazer isso. E se ela nunca foi avaliada por não ter o perfil e hoje está lá e é obrigada para isso, não vai funcionar. Então, não é porque ela não só não quer, ela não consegue. E aí, o que eu vejo que a empresa tem que fazer é, essa pessoa valiosa para você, já investiu, faz sentido investir mais? Treina. Se a pessoa quiser, ela vai mudar. Então, se a pessoa entender que isso está afetando a liderança, a gestão dela e a entrega dela aqui como área, por meio das pessoas, ela vai mudar, se a pessoa quiser. Então, se não quiser, você pode colocar em Harvard para fazer o treinamento que for, vai voltar igual ou pior e não vai funcionar. Você acha que as empresas querem líderes ou bons gestores? Eu vejo que as pessoas querem gestores, porque eu quero resultado. No sentido de fazer gestão de coisas e de pessoas e de metas. Mas liderar pessoas, eu preciso de pelo menos 50% do tempo da gestão para liderar, que é sentar. É ouvir as pessoas e, a partir dali, entender quais são os cenários que eu tenho que tomar decisões para que essa pessoa fique, entregue melhor e... Você não acha que o problema talvez esteja aí? A gente usa a liderança de uma maneira... A palavra liderança significa uma coisa e as empresas querem outra? Total. E isso é o que eu vivo há 20 anos no mercado. O problema é a liderança. Em todos os lugares que eu entrei, todos os diagnósticos que eu fiz, ele volta para a liderança. Porque a gente sempre tem muitas pessoas na empresa e você não consegue treinar todo mundo. A liderança, ela deveria ser treinada para todo mundo desde a autogestão, autoconhecimento, né? Que são princípios básicos da liderança. Mas não acontece. E quando ele é gestor, ele é caro. Como é que eu vou tirar metade do dia dele para a gente ficar falando com pessoas? Então, se a gente não mudar essa mentalidade, vai ser custo, não vai ser investimento. Simples assim. E aí a gente vai ter custos e mais custos, porque o investimento em pessoas, em tempo, em conversas de desenvolvimento não vai acontecer. É que a palavra liderança e o que ela significa é muito mais impactante do que gestor, né? Total. Thalita, conta um pouco do teu momento atual e dessa tua nova empreitada. Na verdade, é um sonho de alguns anos e pela primeira vez eu senti que eu estava pronta. Antes eu sempre falava assim, o meu plano B, um dia eu vou fazer uma consultoria, um dia eu vou fazer consultoria. Mas eu sempre falava assim, eu tenho algum desafio e eu sempre entrei em empresas hiper desafiadoras para implantar RH. Eu tenho uma amiga que ela é um beijo para Cíntia Menegas, que ela é minha mentora de carreira também. E ela falou para mim que você tem alguma coisa que seja espiritual. Resolve o problema. Que você só vai em lugares muito complicados. Assim, você Famoso resolve o problema. Total, assim, mas nível de bomba atômica. E cansa, né? Cansa, mas ao mesmo tempo eu acho que eu sou um pouco viciada em adrenalina, e aí eu falo, não, desafio, vambora, porradaria, e agora não deu certo por esse caminho, vamos por esse caminho, eu não tenho dinheiro, vamos tentar fazer isso aqui, vamos vamos começar por isso aqui, depois a gente vê se consegue terminar. Então, assim, eu sou muito dinâmica, e tem tempo ruim pra nada. Vamos fazer, quer fazer liderança, não quer investir? Tá bom, então posso fazer um negócio aqui? Deixa eu fazer, não vai custar. E aí começa a mexer os pauzinhos para continuar. E aí, como eu fiz isso e tive sucesso, e tenho alguns cases para contar muito importantes na minha carreira, eu vi que eu poderia fazer isso de uma forma diferente. E aonde foi a virada de chave para mim? Semana passada, quando eu saí do banco, foi o primeiro dia que eu fui na escola buscar o meu filho ao meio-dia, na saída da escola.
Aí, Que dia que foi? na quarta-feira. Quarta-feira. Ele virou para mim e falou assim, você pode me dar o documento, por favor? Porque eu não conheço a mãe do Davi. Eu conheço o pai, eu conheço a irmã, eu conheço até a babá, mas eu não conheço a mãe do Davi. E eu senti assim, falei, não, isso é ótimo. ataque. Ao mesmo tempo, eu falei, maravilhoso. A escola, ela tá privando pela segurança do Sim. meu filho. Eu vou ficar nessa escola, amei. Mas me deu uma facada, um bisturi cortado no meu peito. Eu não sou a mãe do Davi presente. Então, assim, eu falei, como assim? Eu tô trabalhando há muitos anos, pelo menos 12 horas por dia, sacrificando totalmente a minha família para implantar projetos, para fazer as coisas acontecerem. E é uma coisa que eu ouço muito, você leva muito a sério. Por que você quer fazer tudo isso? A empresa nem é sua. Por que você está sofrendo se ele não quis implantar isso? Mas ele precisa entender, isso vai mudar a empresa dele. Então, eu sempre sofri muito com isso. E aí, com esta mudança nos últimos anos, assim, pelo menos nos últimos 2 anos que eu venho pensando muito nessa autodesenvolvimento, com a psicanálise, estoicismo, tenho estudado bastante, eu vou sofrer. Eu vou fazer sempre o meu melhor, mas eu vou sofrer e vou atuar no que depende de mim. E aí, nesta pegada, eu falei, não, acho que está no momento de eu... Primeiro, meu filho ainda tem 5 anos, a minha filha tem 15, e eu não vivo ainda a vida presente, assim, com eles. Eu preciso mudar isso, porque não é só dinheiro, não é só trabalho. Outros pilares precisam ser cuidados. Foi quando eu tive esse insight. E aí eu falei, eu posso vender os meus serviços, e hoje eu atuo em algumas frentes, principalmente, assim, projetos de RH, como eu sei implantar todos os subsistemas de RH em diferentes mercados, conheço todos os sistemas, todos os assuntos de RH, eu tenho facilidade de entender o que o cliente precisa e implantar, que foi o que eu fiz nesses últimos anos. Tem essa frente de NR1, tem parceiros psicólogos, psicanalistas, neurocientistas que estão comigo nesse projeto da gente implantar NR1 dentro das empresas e cuidar de fato de pessoas, fazer esse diagnóstico, mapeamento, enfim. E também, em alguns casos, eu tenho atendido empresas em Executive Search. Já fiz alguns projetos, mas não é tanto a minha praia, eu gosto Relembrando ali o teu passado. Muitos anos atrás, E eu, como Thalita mesmo, eu tenho atendimento de mentoria para executivos também. Tem alguns atendimentos que eu faço. Estava muito limitado por conta do meu tempo, mas agora já abri a agenda e tenho já... Você tocou num ponto interessante, né? Que é os líderes de negócio que não conseguem ou que, enfim, não prestavam atenção nas suas sugestões. Vamos colocar assim. Quais são os pontos de melhorias mais comuns que você enxergou ao longo desses anos, que você falava para esse executivo, para quem você reportava, e ele não ouvia? Tinham coisas em comum? Sim, eu vejo que cultura é uma coisa bem comum em todos os projetos que eu coloquei, porque a cultura, ela vai muito desse relacionamento, né? E como as pessoas se tratam, como as coisas funcionam, que não é aquilo que não está escrito, mas é aquilo que a gente vive dentro da empresa, ele é desconexo. Muitas vezes da autoliderança para o que o restante, como diz a minha amiga, o povão de Deus está tocando ali no dia a dia. Rádio peão, né? Total. E aí, se você não tem essa conexão de estratégia, que é de fato a cultura, eu espero isso, eu vivo isso, eu falo sobre isso, eu conecto nisso, para que vocês entendam que o que eu espero é isso de vocês. Se não tem essa conexão aí, eu vejo que a cultura é a coisa mais nebulosa ali no mundo. Sim. É uma transparência, a comunicação que falta. Você acha que essa conexão é porque muitas vezes o líder, o dono, o gestor, seja o nome que ele tiver, ele não tem muito claro o que ele espera? O dono sempre tem claro o que ele espera. Talvez ele tenha dificuldade de falar a forma que ele espera. Quando em empresas menores ou como? Ele sabe o que ele quer, obviamente. Se ele tem uma empresa, ele sabe o que ele quer, mas ele não sabe como ele quer fazer isso com as pessoas, ou como cuidar de pessoas para ele melhorar o que ele já construiu hoje. Isso é muito comum em escritórios também. Então, a gente já cresceu muito, é um escritório que já se vende pela placa, não precisa treinar as pessoas em vendas, apesar de estar na trilha de desenvolvimento, mas é automático em grandes escritórios. Mas eu vejo que essa desconexão, assim, como é que eu conto para o pessoal que a gente tem X horas de timekeeper por dia? Então, lá atrás não tinha essa conversa. A RH fala para ele que ele tem que debitar 8 horas. 1 hora não pode ser só 1 hora de, sei lá, treinei alguém. Ele tem que falar 8 horas de clientes. Não, a gente tem que olhar o todo. Então, foram conversas que vão se desenvolvendo ao longo do tempo, mas precisa de tempo. O RH não existe. Você contratar um RH falou, daqui a 1 ano, sua cultura mudou, você não vai ter mais problema de atratividade, retenção, tá tudo certo. O que eu sempre vendo em todos os meus projetos de RH
você não vai mudar nada com menos de 3 anos. Então, é uma média. Perfeito. 3 anos. Pode ser que a partir dos 2 Perfeito. comece, a partir dos 3 você vai ver com certeza uma mudança. Mas antes disso, você não vê. Perfeito. Mudança comportamental leva tempo. De 3 a 5 anos, eu fico muito surpreso do ponto de vista negativo, e para ser educado, quando algum colega seu fala, não, eu mudei em 3 meses. Você mudou o processo. No máximo. No máximo. Isso aí você Você consegue uma fazer. Isso aí você consegue fazer em 15 minutos. Eu vejo que talvez você mudou uma política, mas até mudar o processo, que é você treinar as pessoas naquele novo processo, dependendo do tamanho da empresa, demora tempo. Demora muito tempo. Uma política, nenhuma política é fácil de ser implantada. E a sua ideia também precisa de aprovação e você precisa validar com outras pessoas, porque se elas não venderem uma política que seja, ela não funciona, ela não vai ser implantada. Thalita, qual foi o ponto mais baixo da sua carreira até agora? Quando eu comecei, não quero parecer egocêntrica no que eu vou falar, mas eu sempre tive muita felicidade de nunca dar um passo para trás, assim. Eu acho que em todos os steps da minha carreira, e eu falo isso principalmente nas conversas de desligamento, eu falo isso com a pessoa e às vezes dá um clique para as pessoas. Olha a sua carreira. Quando que você deu um passo para trás? Quando que você teve que ganhar metade do que você ganhava? Você foi fazer metade do trabalho que você fazia? Quando que você deu um passo para trás que você fala, minha vida acabou? Eu nunca tive isso e eu tenho agradecimento a Deus por ser muito privilegiada nesse sentido, porque eu nunca dei um downgrade na minha carreira, eu nunca ganhei menos do que eu ganhava, eu nunca assim, dei passo para trás, assim. Então, qual foi o ponto mais alto da tua carreira até agora? Agora, com certeza, assim, agora, porque eu tô com a energia explodindo, eu tenho já bagagem, eu tenho experiência, eu tenho networking, eu tenho felicidade de fazer o que eu faço, assim. E é aquela frase, se você trabalha com coisa que você não gosta, você trabalha todo dia. Se você trabalha com uma coisa que você ama, você não trabalha, você vive feliz. E eu vejo que isso é a minha vida, assim, eu amo trabalhar com RH, eu vejo mudanças em pessoas. Eu tenho felicidade de contar cases de pessoas que eu peguei como era analista júnior, hoje são gerentes de RH de grandes empresas. Então, assim, eu vejo muita força na mudança comportamental e as pessoas aplicando isso para a carreira e para a vida, o céu é o limite. Dentro do que você tem visto, qual é o tempo médio de uma mudança comportamental de uma pessoa engajada nessa mudança? Falando da própria carreira ou dentro de uma empresa? Os dois. Dentro da própria carreira, eu acho que a partir de 3 meses você já começa a ver mudança. Aí dentro da própria empresa, se depender só dela, também uns 3 meses, mas geralmente depende de outra pessoa ou de você fazer isso acontecer. Se outra pessoa estiver engajada também, 3, 6 meses você faz mudança. Ótimo, Thalita, para a gente encerrar, dicas de livros, séries, alguma coisa cultural que você tenha visto, lido ou ouvido que você queira indicar? Eu tô no meio de um livro muito polêmico que ele chama 48 Leis do Poder. Opa, o livro mais... é um dos melhores livros que eu já li e é um dos mais mal... Ele é um dos livros mais mal incompreendidos, porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas que fala dele nunca leu, porque ele é um livro de história. E assim, muitas pessoas falam, não, é um livro que vai te ensinar manipulação. Claro, por isso que vende na banca, né? Por isso que a gente vê todo mundo manipulando os outros, né? Burro. E é tão fácil aprender manipulação. Suave, né? Tranquilo. Que um livro te ensina. Gente boa. Mas eu senti por muitas vezes, enquanto eu estava lendo esse livro, um incômodo imenso, porque eu me vi em situações que eu falava... Mas por situações que você fez ou que você passou? Principalmente que eu passei. Falando, não acredito que fizeram isso com você. Você foi muito ingênua, né? Muito bobinha, muito júnior. Mas assim, é um livro que eu leio ele todo ano, né? Porque eu acho que ele tem 48 lições interessantes. Dependendo da edição, o autor ele vai trazendo mais exemplos que vão colaborando com as 48 leis, né? O grande ponto ali é o seguinte, tirando algumas pessoas e algumas passagens, tudo que está ali é do ser humano. 100%. É comportamento do ser humano. Relacionamento. A grande questão é algumas pessoas fazem aquilo conscientemente e outras pessoas não. A lei número 1, que é a única lei que eu não esqueço, é não ofusque o brilho do mestre. Ou seja, nunca queira aparecer mais que o seu chefe. É isso. Nunca queira aparecer mais que o dono da sua empresa. Nunca. Cara, isso funciona. E é uma lei tão óbvia, tão simples, tão básica, que a gente não cumpre. Que a gente não cumpre, exatamente. Mas não é simples. A partir do momento que você entende essa lei, acabou. E aí você leva isso pra tua vida, você fala que é óbvio.
E aí vem o trabalho de você ressignificar atitudes que você tinha lá atrás. Não, imagina, eu tenho que mostrar pra ele meu trabalho. Ele tem que ver que eu sou melhor que ele. Não, você não tem que fazer isso. Você não tem que Pelo fazer contrário. isso. Você não tem que fazer isso. Eventualmente você pode mostrar para ele de outras formas. Agora, nesse contexto empresarial, onde sim, você tem alguém que manda, e sim, você precisa ter uma política harmoniosa com as outras pessoas, gostem de você ou não, você tem que respeitar isso. Até porque é capitalismo, né? Exatamente, é isso. Excelente. Fala quem quiser te achar, o nome da sua empresa, da sua consultoria. Impacto RH no LinkedIn, no Instagram tá Thalita, T-A-L-I-T-H-A, Jacob.impacto com N, Impacto. No Instagram, no TikTok, no LinkedIn. E quem quiser falar com você, Thalita Jacó Martins, né? Tá no LinkedIn. É isso? Thalita Jacob, E aí tem link na bio, meu celular direto. Thalita, alguma coisa que você queira falar que eu não te perguntei? Tem. Uma mensagem que eu gravei hoje no Instagram, que foi, tipo, surreal, assim. Eu não acreditava, assim, eu acredito em energia, obviamente, até porque eu gosto de brincar com manipulações de energias, mentalizações, né? Mas o poder da palavra foi uma coisa que me surpreendeu esta semana e tem relação com você. Eita, que Eu medo. peguei, para esta semana, eu tô saindo de férias na próxima semana, uma viagem com a minha família, aniversário de 15 anos, e vou ficar um tempo fora. Então eu falei, essa semana, como eu preciso organizar algumas coisas da Impacto antes de viajar, eu vou colocar alguns to-dos, algumas metas, e eu quero cumpri-las. E a primeira meta que eu escrevi na segunda-feira foi encontrar um podcast para participar. Surreal. Você me mandou mensagem, assim, acho que horas depois que eu escrevi Transmimento de pensação. Transmimento de pensação total. Eu falei, como assim? A gente nem se fala. Eu não tinha me ligado ainda do seu podcast. E eu só falei assim, encontrar um podcast para participar, para vender Impacto e falar, falar de mim. E eu ainda falei, eu quero que as pessoas conheçam as minhas ideias, porque quem conectar com a minha ideia, compra o meu projeto. Quem achar que não faz sentido, só passa o dedo pro lado e segue a... É muito simples, assim. Eu acho que as pessoas têm usado as redes sociais, principalmente o LinkedIn, de uma maneira muito tosca. O que é isso? Conteúdos que não são conteúdos autorais. Cara, qualquer pessoa minimamente letrada consegue entender ali quando um post ele pode ter tido algum tipo de influência de IA. Ah, sim. Os seus posts claramente não me parecem ter escrito ou serem escritos por IA. E aí, a gente precisa entender que o LinkedIn, diferente do Instagram, por exemplo, ele é uma rede social que tem uma reflexão direto no teu avatar profissional. Então, o que você compartilha ali vai impactar na percepção das outras pessoas sobre quem você é no mercado de trabalho. Total. Então, eu venho acompanhando você, porque é isso que um bom headhunter faz. Ele vai acompanhando o mercado para entender o que a pessoa pensa e ela se comporta, fica a dica para você. Então, não poste nada tosco no seu LinkedIn. E aí eu fui percebendo que você foi, de fato, compartilhando uma série de assuntos que a gente conversou aqui, que são assuntos interessantes. Por quê? Qual é o grande ponto de uma massificação de uma rede social? É as pessoas começarem a escrever as mesmas coisas toscas, com palavras diferentes, achando que aquilo vai, de alguma forma, contribuir. Contribui até uma certa esfera. Quando você está num nível executivo de especialistas, cara, aquilo soa muito mais contra do que a favor. É a função manada, assim, efeito manada. Exatamente. Só que assim, é um efeito de manada de jumento. É um jumento seguindo o outro. Cara, não faz sentido. Total. Né? Então, quando você tem alguém que destoa desses assuntos e, de fato, trazem assuntos que são pertinentes ao mundo corporativo, ao dia a dia, de carreira, de emprego dos negócios, eu acho interessante. Então, foi basicamente quase que um resultado daquilo que você vem fazendo. E eu, como sou um dos poucos recrutadores especializados em recursos humanos, sempre presto atenção. Então, você, na verdade, externou, mas você fez, né? É isso. Quero agradecer pelo seu tempo, obrigado por você ter compartilhado. Eu que agradeço. Foi um prazer imenso estar aqui. E mais uma realização, tá vendo? De uma meta. Poder da palavra. E acredite que o universo conspira a seu favor. Com certeza. Às vezes ele demora, mas ele faz. A gente dá uma ajudinha. Mentaliza as energias positivas para ele dar uma acelerada. Exato. Obrigado, Thalita. Eu que agradeço, Edu. Obrigada. Para você que está vendo e está ouvindo a gente, muito obrigado e até o próximo episódio.